Pessoal, hoje eu vou falar sobre a guerra da Ucrânia. Vamos entender o porquê desse conflito, ok? Eu sou o professor Rogério e você está no canal Geografia 110%. Galera, para entender todo esse conflito que vem ocorrendo entre Ucrânia e Rússia, temos que voltar alguns anos atrás, a 1991, quando a União Soviética se fragmenta em 15 novos países. Entre esses países, Rússia e Ucrânia. A Ucrânia apresenta ora governo pró-Rússia, ora governo pró-Europa, que não agrada em nada aos russos. A Rússia, por outro lado, herda todo o legado da antiga União Soviética, o controle sobre armas e a influência econômica em toda a região. Em 2014, ocorre o primeiro conflito entre Ucrânia e Rússia. A província separatista da Crimeia, no sul do território ucraniano, declara independência. A maior parte da população na Crimeia é de etnia russa. O governo russo, então, decide enviar tropas à região com a justificativa de proteger a sua população dos ataques ucranianos. O governo russo invade, ocupa e anexa a região da Crimeia ao seu território. No período, as sanções contra o governo russo não foram tão severas. O próprio governo ucraniano continuou mantendo relações com o governo russo, mas a ação russa no território ucraniano dá indícios de que Vladimir Putin não tem interesse em perder a influência que tem na região. Agora, em 2022, o atual conflito entre Ucrânia e Rússia tem início quando o governo russo reconhece as províncias separatistas no leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, na região de Donbass. A maior parte da população que vive nessa região é de etnia russa. O governo russo então envia tropas à fronteira com a justificativa de defender a população russa contra ataques do governo ucraniano. Ataques estes que são negados pelo governo da Ucrânia. Se utilizando dessa justificativa, o exército russo invade o território ucraniano no último dia 24 de fevereiro de 2022, dando início então à guerra da Ucrânia. A região de Donbass, no leste do território ucraniano, onde se encontram as províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, é economicamente muito importante para a Ucrânia, pois lá nós encontramos minas de carvão mineral, jazidas de petróleo e gás natural, é passagem de gasodutos, gás que vai abastecer a Europa, além de ter uma grande importância na produção agrícola do país. Portanto, o governo ucraniano não vai abrir mão tão fácil dessa região, além de que tende a proteger o seu território e a sua soberania frente à invasão russa. O atual governo ucraniano de Volodymyr Zelensky é pró-Europa e parceiro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Zelensky tem interesse em ingressar na OTAN como país membro e usufruir de todo o benefício que há nessa organização, como, por exemplo, o de defesa. Já que, segundo a OTAN, quando um membro é atacado, todos os outros saem em defesa desse membro. Mas atualmente a Ucrânia é apenas um parceiro. Por isso que a OTAN não enviou tropas para lutar ao lado da Ucrânia contra o exército russo. O que vem acontecendo é que alguns países, como Estados Unidos e outros europeus, vêm enviando ajuda financeira e também armas em apoio ao governo ucraniano, para que ele possa fazer frente à investida russa. A Rússia, como já sabemos, ela herdou o legado da União Soviética. Portanto, não deseja perder a influência que tem no leste europeu, diga-se de passagem, sobre a Ucrânia. Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, considera a Ucrânia parte do território russo. Por isso, não aceita a ideia de que a Ucrânia faça parte da OTAN, pois dessa forma poderia perder parte da sua influência na região. Putin então vê no movimento separatista de Donetsk e Luhansk uma oportunidade e uma desculpa para intervir no território ucraniano, mantendo assim o controle sobre aquela região e sobre esse país. A partir do dia 24 de fevereiro, o exército russo invade o território ucraniano, agora não apenas para defender a população russa nas províncias rebeldes,
mas com o objetivo de ocupar a capital Kiev, depondo o atual governo e colocando no lugar um governo pró-Rússia. Mas e os Estados Unidos, os países europeus e a comunidade internacional? O que vem fazendo em resposta a esse avanço russo de maneira arbitrária sobre o território ucraniano? Até o momento, o que vemos é a aplicação de sanções contra o governo russo. Mas o que são sanções? São ações que visam punir ou pressionar um país que viola leis estabelecidas internacionalmente. A Rússia, ao invadir o território ucraniano, ela desrespeita a soberania do país, viola as leis constituídas na Carta das Nações Unidas de 1945. Por isso vem sofrendo sanções e a repulsa da maior parte dos países do mundo. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia já vem promovendo uma série de consequências. A morte de soldados e civis, um grande número de feridos, refugiados, o aumento no preço do petróleo, um aumento no preço dos commodities, como exemplo, trigo. Rússia e Ucrânia representam cerca de 30% de todo o trigo produzido no mundo. As sanções econômicas contra a Rússia, entre outras que com certeza atingirão outros países pelo mundo afora. E é isso aí, galera. Vamos torcer para que esse conflito acabe o quanto antes e que a vida volte aos poucos à normalidade. Valeu? Não esqueçam de dar um like e se inscreva no canal. Um abraço!